Glória a Deus, eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém, meus irmãos? Evangelho de Lucas, capítulo 5, vamos fazer a leitura do primeiro e do segundo versículo da palavra do Senhor. E com certeza Deus vai falar com cada um de nós, né? Porque Deus sempre fala com o seu povo. Lucas, capítulo 5, versículo 1 diz assim: acontecendo que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando suas redes. Amém, meus irmãos? Somente esses 2 versículos, né? Uma bênção de Deus. A leitura era bastante extensa para a gente poder ler aqui essa noite no tempo, mas os irmãos podem continuar lendo até o versículo de número 9, e vocês vão ver essa história muito bonita, uma história real, que aconteceu, aonde um milagre, aonde essa pessoa que é protagonista disto, ela obedeceu a palavra do Senhor. Nós começamos lendo este livro e vemos que Jesus estava sendo apertado pela multidão. E é assim que é nos dias de hoje, e deveria ser todos os dias de nossa vida. Nós, todos os seres humanos, estamos sempre em contato com Deus, falando com Ele, estando, querendo estar pertinho dEle. Assim aquela multidão estava apertando Jesus, e Jesus, preocupado sempre em explicar para o povo o que Ele queria que acontecesse, o que Ele queria para o povo. Ele olha de longe na vista 2 barcos ali, meus irmãos, e o que me apega, o que me chama a atenção, é porque dizem alguns estudiosos que eram muitos barcos que haviam ali, mas de repente Jesus fixa os olhos em 2. E fixando os olhos em 2, eu começo a trazer para os dias de nossos dias hoje. E vejo que no meio de tanta gente, Jesus fixou os olhos em você. E fez com que você estivesse hoje no culto de terça-feira para aprender a palavra do Senhor, para poder enfrentar qualquer obstáculo, meus irmãos. E Jesus ensina a multidão e fala com a multidão, e de repente Jesus para, olha, vai continuando a leitura e você vai entender o que eu estou falando. Jesus olha para Pedro e disse: pega teu barco e vai para o meio do mar. Mas como alguém vai dizer isso para um homem que tinha trabalhado a noite inteira e não tinha pegado nada? Sabe por que Jesus fez isso? Jesus foi medir a obediência de Pedro. Para que o milagre acontecesse na vida dele, ele precisava fazer isso. Jesus fez o pedido do barco emprestado, ele emprestou. Jesus manda Pedro arrancar o barco no meio do mar, ele arrancou, e depois Jesus disse: agora lança a tua rede. E quando Pedro lança a rede dele, muitos peixes são apanhados. Sabe por quê? Porque a obediência estava na vida daquele homem. Mesmo cansado, mesmo sofrido, mesmo que nada tivesse dado certo naquele momento, ele conseguiu alcançar a vitória. Por quê? Porque ele ouviu a voz de Jesus. E ouvindo a voz de Jesus, ele deu crédito. E dando crédito à voz de Jesus, o milagre da transformação e bênçãos de Deus na vida dele aconteceu. Assim é para nossas vidas, meus irmãos. Eu quero deixar essas palavras em nome de Jesus. Reflita: Jesus está sempre preocupado com você. Amém, meus irmãos.